Tireoide, o centro de controle do metabolismo que poucos entendem. Olá pessoal, eu sou o Louro Vita, o papagaio da saúde, e vou trazer uma série muito especial e exclusiva aqui no canal Diabetes Controlado. Fica comigo. Você pode estar tentando ajustar sua alimentação, melhorar seus hábitos, dormir melhor, fazer exames, seguir orientações e ainda assim sentir que o corpo não responde, o cansaço persiste, o peso não se move como deveria, a disposição não volta, a mente parece lenta. Em muitos casos, isso não acontece por falta de esforço, nem por desleixo com a saúde. A explicação pode estar em um sistema pouco compreendido, silencioso e extremamente poderoso. A tireoide é uma pequena glândula localizada na parte anterior do pescoço, em formato de borboleta. Apesar do tamanho discreto, ela exerce um papel central no funcionamento do organismo. Não se trata apenas de uma glândula que influencia o peso, como muitas vezes se resume de forma superficial. A tireoide funciona como um verdadeiro centro de comando metabólico. Ela define o ritmo no qual o corpo opera. Quando falamos de metabolismo, não estamos falando apenas de emagrecer ou engordar. Metabolismo é a soma de todos os processos que mantêm você vivo. A forma como suas células produzem energia, como o coração bate, como o cérebro. Processa informações como o intestino funciona, como os músculos se recuperam, como o corpo regula a temperatura e como os nutrientes são utilizados. A tireoide influencia todos esses processos. De maneira simples, a tireoide atua como um regulador de velocidade. Ela não decide o que o corpo faz, mas decide em que ritmo tudo acontece. Quando a tireoide funciona de forma equilibrada, o corpo tende a operar com eficiência. Quando esse equilíbrio se perde, o organismo inteiro sente os efeitos, muitas vezes de forma lenta e progressiva, sem sinais óbvios no início. Para entender isso melhor, é preciso compreender os hormônios que a tireoide produz. Os principais são o T4, chamado tiroxina, e o T3, chamado triodotironina. O T4 é produzido em maior quantidade e funciona, em grande parte, como uma forma de reserva. Já o T3 é o hormônio biologicamente ativo, aquele que entra nas células e efetivamente regula a velocidade do metabolismo. Grande parte do T4 precisa ser convertido em T3 para que exerça sua função. Essa conversão ocorre em vários tecidos do corpo, como fígado, músculos e outros órgãos. Por isso, não basta apenas a tireoide produzir hormônios. É fundamental que o organismo consiga ativá-los corretamente e que as células consigam responder a eles. Esse ponto é crucial, porque ajuda a explicar por que algumas pessoas apresentam exames aparentemente normais, mas continuam sentindo sintomas importantes. O funcionamento da tireoide não depende apenas da glândula em si, mas de todo um sistema integrado. Esse sistema começa no cérebro. O hipotálamo e a hipófise são estruturas responsáveis por monitorar constantemente o nível de energia do corpo. Quando percebem que o metabolismo precisa acelerar ou desacelerar, enviam sinais para a tireoide ajustar a produção hormonal. Esse conjunto é conhecido como eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Quando tudo funciona em harmonia, esse eixo mantém o organismo em equilíbrio. No entanto, diversos fatores podem interferir nesse processo. Estresse crônico, inflamação persistente, alterações metabólicas, deficiências nutricionais e mudanças hormonais ao longo da vida podem afetar a comunicação entre o cérebro e a tireoide. Quando isso acontece, a regulação metabólica se torna menos eficiente. Um dos grandes desafios em relação à tireoide é que seus desequilíbrios iniciais raramente provocam sintomas claros e específicos. O corpo não avisa de forma direta. Em vez disso, surgem sinais difusos, facilmente atribuídos a outras causas. Cansaço vira rotina, ganho de peso vira idade ou metabolismo lento. Queda de cabelo vira estresse, falta de foco vira ansiedade. Sensação de frio vira algo normal. Esses sinais isolados raramente levantam suspeitas imediatas. O problema é que, quando analisados em conjunto, eles podem indicar que o centro de controle metabólico não está funcionando da forma ideal. A tireoide,
dificilmente entra em colapso de um dia para o outro. Na maioria das vezes, ela vai desacelerando ou acelerando aos poucos, enquanto o corpo tenta se adaptar. Existem duas grandes categorias de alteração da função tireoidiana. A primeira é o hipotireoidismo, quando a tireoide passa a produzir hormônios em quantidade insuficiente para as necessidades do corpo. Nesse cenário, o metabolismo se torna mais lento. O organismo passa a gastar menos energia. Os processos celulares desaceleram e diversos sistemas começam a funcionar abaixo do ideal. A pessoa pode perceber fadiga persistente, dificuldade para perder peso, maior sensibilidade ao frio, pele mais seca, queda de cabelo mais acentuada, intestino mais lento, redução da disposição física e mental, além de alterações no humor. Tudo acontece de forma gradual, o que dificulta a associação direta com a tireoide. A outra condição é o hipertireoidismo, quando a tireoide produz hormônios em excesso. Nesse caso, o metabolismo se acelera de maneira inadequada. O corpo entra em um estado de sobrecarga. O coração pode bater mais rápido, o sono pode ser prejudicado, a ansiedade pode aumentar, a maior sensibilidade ao calor, tremores, fraqueza muscular e perda de peso não intencional. Embora sejam opostos em termos de funcionamento, tanto o IPO quanto o hipertireoidismo representam desequilíbrios do mesmo sistema central. Em ambos os casos, o organismo perde a capacidade de regular corretamente sua própria velocidade interna. Um ponto fundamental e muitas vezes negligenciado é a relação direta entre a tireoide e o metabolismo energético. Os hormônios tireoidianos influenciam a forma como o corpo utiliza glicose e gordura como fonte de energia. Quando a tireoide está lenta, o organismo tende a gastar menos glicose em repouso. Isso pode favorecer alterações metabólicas importantes, como maior resistência à insulina e maior facilidade para acumular gordura corporal. Por outro lado, quando a tireoide está acelerada, o gasto energético aumenta, mas de maneira desorganizada, o que pode gerar instabilidade metabólica, perda muscular e sobrecarga cardiovascular. Em ambos os extremos, o controle metabólico se torna mais difícil. É por isso que a tireoide ocupa uma posição estratégica na saúde como um todo. Ela não é um órgão isolado, nem um detalhe secundário. Ela está no centro de uma rede complexa que conecta cérebro, metabolismo, sistema cardiovascular, sistema digestivo e equilíbrio hormonal. Ignorar a tireoide é, na prática, tentar regular o funcionamento do corpo sem olhar para o painel de controle. Muitas intervenções acabam sendo menos eficazes justamente porque esse eixo central não está funcionando de forma adequada. Nesta primeira parte, o objetivo foi construir a base, entender o que é a tireoide, como ela funciona, por que seus hormônios são tão importantes e por que seus desequilíbrios costumam passar despercebidos por tanto tempo. Sem essa compreensão, qualquer conversa sobre exames, diagnósticos ou estratégias de tratamento fica superficial. Na próxima parte, vamos avançar um nível, vamos falar sobre como identificar de forma objetiva quando a tireoide pode não estar funcionando como deveria, quais exames realmente ajudam, como eles se relacionam entre si e por que interpretar apenas um número isolado muitas vezes não é suficiente para entender o que está acontecendo no organismo. Se você quer compreender melhor seu próprio corpo e tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde, essa continuidade é fundamental. A parte 2 vai aprofundar exatamente esse ponto. Já vamos direto, mas antes, se inscreva no canal para não perder nada da série. Bem-vindo de volta. Se você acabou de chegar agora, é importante dizer uma coisa antes de continuar. Este vídeo faz parte de uma série e esta é a parte 2. Então, se ainda não assistiu a parte 1, vale muito a pena voltar e começar por lá, porque estamos construindo um entendimento progressivo sobre a tireoide e o metabolismo. Na primeira parte você entendeu o que é a tireoide, como ela funciona como um verdadeiro centro de comando do metabolismo e por que ela está tão profundamente ligada ao diabetes e ao controle da glicose. Agora, nesta segunda parte, nós vamos avançar para um ponto que quase nunca
é avaliado de forma adequada, mas que pode explicar por que tanta gente continua com sintomas, mesmo fazendo tudo certo. A sua tireoide pode não estar falhando por causa de uma doença estrutural ou autoimune. Em muitos casos, ela está falhando porque faltam nutrientes essenciais para que os hormônios tireoidianos sejam produzidos, convertidos e utilizados corretamente pelo corpo. E o problema maior é que essas deficiências raramente são investigadas na prática clínica, mesmo quando o tratamento convencional não traz o resultado esperado. Nos próximos minutos, você vai entender quais vitaminas e minerais são fundamentais para o funcionamento da tireoide, qual o papel específico de cada um deles, como suspeitar de deficiência e quais exames podem ajudar nessa investigação. Fique comigo até o final, porque essa informação pode ser exatamente a peça que estava faltando para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Para começar, você precisa entender como a tireoide produz os hormônios que controlam o metabolismo. Esse processo funciona como uma receita. Não adianta ter apenas parte dos ingredientes. Se faltar um único elemento essencial, a produção simplesmente não acontece da forma correta. Para que a tireoide funcione bem, o organismo precisa, entre outros nutrientes, de iodo, selênio, zinco, ferro, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A e magnésio. Cada um desses nutrientes participa de uma etapa específica e insubstituível da produção, conversão ou ação dos hormônios tireoidianos. Vamos começar pelo mais conhecido, o iodo. O iodo é o componente estrutural dos hormônios tireoidianos. O hormônio T4 possui 4 átomos de iodo e o T3 possui 3. Sem iodo suficiente, a tireoide simplesmente não consegue produzir hormônios. É um bloqueio direto do processo. No Brasil, desde a década de 1950, existe a iodação obrigatória do sal de cozinha, exatamente para prevenir o bócio endêmico, que era muito comum no passado. O problema é que hoje muitas pessoas reduziram drasticamente o consumo de sal iodado por conta de dietas restritivas, uso de sais não iodados ou medo excessivo do sal, e acabam reduzindo o consumo de iodo sem perceber. A deficiência de iodo pode causar aumento da tireoide, hipotireoidismo, cansaço intenso, ganho de peso, pele seca, queda de cabelo e, em gestantes, prejuízos importantes no desenvolvimento neurológico do bebê. A ingestão recomendada de iodo é de cerca de 150 microgramas por dia para adultos, aumentando na gestação e na amamentação. As principais fontes são o sal iodado, peixes, frutos do mar, algas, laticínios e ovos. Mas aqui existe um ponto muito importante. Excesso de iodo também faz mal. Em algumas pessoas, especialmente aquelas com doenças autoimunes da tireoide, o excesso pode agravar o quadro. Por isso, suplementação de iodo só deve ser considerada com avaliação adequada. O exame mais utilizado para avaliar a ingestão de iodo é a iodúria de 24 horas, que mede quanto iodo está sendo eliminado pela urina. Outro nutriente absolutamente essencial para a tireoide é o selênio. O selênio é pouco conhecido, mas extremamente importante. Estima-se que uma grande parte da população brasileira tenha ingestão inadequada desse mineral. Em parte porque o solo de várias regiões do país é pobre em selênio. O selênio tem 3 funções principais na tireoide. Primeiro, ele participa das enzimas responsáveis por converter o T4, que é um hormônio menos ativo, em T3, que é o hormônio realmente utilizado pelas células. Segundo, ele protege a tireoide do estresse oxidativo gerado durante a produção hormonal. E terceiro, em doenças autoimunes, o selênio pode ajudar a reduzir a inflamação e os níveis de anticorpos. Quando há deficiência de selênio, é comum a pessoa usar levotiroxina, ter exames aparentemente aceitáveis e ainda assim continuar com sintomas. As principais fontes alimentares são a castanha do Pará, peixes, carnes, ovos e grãos integrais. 2 castanhas do Pará por dia
já costumam ser suficientes. O zinco é outro mineral diretamente envolvido em praticamente todas as etapas do metabolismo tireoidiano. Ele participa da produção dos hormônios no cérebro, da liberação do hormônio estimulante da tireoide, da produção hormonal na tireoide e da conversão periférica dos hormônios. Pessoas com diabetes têm maior risco de deficiência de zinco, porque a hiperglicemia aumenta a perda urinária desse mineral. Deficiência de zinco pode causar queda de cabelo, unhas fracas, baixa imunidade, dificuldade de cicatrização e sintomas de hipotireoidismo, mesmo com exames aparentemente normais. As principais fontes de zinco são carnes, frutos do mar, sementes, castanhas, leguminosas, ovos e laticínios. O ferro também é fundamental para a função tireoidiana. Ele participa diretamente da enzima responsável pela produção dos hormônios T3 e T4. Além disso, deficiência de ferro compromete a conversão hormonal e piora muito os sintomas de cansaço. Deficiência de ferro é extremamente comum, especialmente em mulheres, e frequentemente acompanha o hipotireoidismo. A ferritina é o exame mais importante para avaliar os estoques de ferro, e valores baixos podem prejudicar o funcionamento da tireoide, mesmo quando ainda estão dentro do intervalo normal do laboratório. Agora precisamos falar da vitamina D. A vitamina D funciona como um hormônio no corpo e possui receptores em praticamente todos os tecidos, inclusive na tireoide. Baixos níveis de vitamina D estão associados a maior risco de doenças autoimunes da tireoide e a níveis mais elevados de anticorpos. Mesmo em um país ensolarado como o Brasil, a deficiência de vitamina D é extremamente comum. Uso excessivo de protetor solar, pouca exposição ao sol, obesidade e características da pele contribuem para isso. Além da vitamina D, vitaminas do complexo B, especialmente B12, vitamina A e magnésio, também desempenham papéis importantes no metabolismo hormonal e energético. E suas deficiências podem se sobrepor aos sintomas do hipotireoidismo. A grande questão é que a maioria dessas deficiências não é investigada de rotina. O foco geralmente fica apenas no hormônio estimulante da tireoide e o quadro não é analisado de forma completa. Mas você pode conversar com o seu médico e solicitar uma avaliação mais ampla quando os sintomas persistem. Ter informação permite uma conversa mais qualificada e decisões mais bem fundamentadas. Descobrir uma deficiência é apenas metade do caminho. A correção precisa ser feita de forma cuidadosa, com doses adequadas e acompanhamento, porque excesso de nutrientes também causa problemas. Agora você já entende por que vitaminas e minerais são tão importantes para a tireoide e por que tanta gente continua sintomática mesmo em tratamento. Mas ainda falta uma peça fundamental: como fazer uma avaliação completa da tireoide. Quais exames realmente importam além do hormônio estimulante da tireoide? Como interpretar T3, T4 e os anticorpos? E o que fazer quando o tratamento padrão não funciona? Tudo isso eu vou te mostrar na parte 3, a parte final desta série. Então clica para continuar e fechar esse entendimento completo comigo. Chegamos à parte final desta série completa sobre tireoide. Nessa última parte, vamos concluir o raciocínio construído até aqui. Se você pulou as partes 1 e 2 anteriores, vale muito a pena voltar e assistir desde o começo, porque tudo o que foi explicado até aqui constrói a base necessária para entender o que vamos falar agora. Nas partes anteriores você aprendeu o que é a tireoide, como ela funciona, por que ela controla praticamente todo o metabolismo do corpo, a relação direta com o diabetes e quais vitaminas e minerais são essenciais para que tudo isso funcione corretamente. Agora chegou o ponto mais importante de todos: como fazer o diagnóstico correto e completo da tireoide e quais são, de fato, os caminhos de tratamento. Aqui vai uma verdade que quase ninguém fala com clareza. Milhares de pessoas estão sendo subdiagnosticadas ou subtratadas porque a investigação foi incompleta. O médico pede apenas o hormônio estimulante da tireoide, vê que está normal e encerra o assunto. Enquanto isso, a pessoa continua cansada, ganhando peso, com queda de cabelo, dificuldade de concentração, metabolismo lento, achando que o problema é falta de esforço ou psicológico.
Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais exames realmente fazem parte de uma avaliação completa da tireoide. Como interpretar cada resultado. Quando desconfiar, mesmo com exames aparentemente normais, e quais são as opções de tratamento disponíveis hoje. Fica comigo até o final, porque essa parte pode mudar completamente a forma como você enxerga sua saúde. Vamos começar pelo exame mais conhecido, TSH. TSH significa hormônio estimulante da tireoide. Mas um detalhe fundamental é que ele não é produzido pela tireoide. Ele é produzido pela hipófise, uma glândula localizada no cérebro. O funcionamento é simples. Quando os níveis de hormônios tireoidianos no sangue estão baixos, a hipófise libera mais hormônio estimulante da tireoide para estimular a tireoide a trabalhar mais. Quando os hormônios estão altos, a hipófise reduz o hormônio estimulante da tireoide. É um sistema de feedback, como um termostato regulando a temperatura. Por isso, o hormônio estimulante da tireoide alto geralmente indica hipotireoidismo, porque o corpo está forçando a tireoide a produzir mais. Hormônio estimulante da tireoide baixo sugere hipertireoidismo, porque há hormônio em excesso. A maioria dos laboratórios considera normal um hormônio estimulante da tireoide entre 0,4 e 4 μi/L. Acima disso, sugeriria hipotireoidismo e abaixo sugeriria hipertireoidismo. O problema é que essa faixa é muito ampla e hoje bastante questionada. Muitos endocrinologistas consideram que valores acima de 2,5 ou 3 já podem indicar disfunção inicial, principalmente se a pessoa apresenta sintomas. Estudos mostram que pessoas com hormônio estimulante da tireoide entre 2,5 e 4 têm maior risco de evoluir para hipotireoidismo, especialmente se tiverem anticorpos positivos. Ou seja, um hormônio estimulante da tireoide de 3,8 pode estar normal no papel, mas não necessariamente está normal para aquele corpo. Principalmente se a pessoa sente cansaço, dificuldade para emagrecer, frio excessivo, queda de cabelo ou lentidão mental. Outro ponto importante: o hormônio estimulante da tireoide pode estar normal mesmo quando existe disfunção tireoidiana. É o chamado hipotireoidismo subclínico, quando o hormônio estimulante da tireoide está levemente alterado ou até normal, mas a pessoa já tem sintomas. Por isso, hormônio estimulante da tireoide sozinho não basta. O próximo exame essencial é o T4 livre. O T4 é o principal hormônio produzido pela tireoide e funciona como um hormônio de estoque. A maior parte do T4 circula ligada a proteínas e apenas a fração livre é biologicamente ativa. É por isso que o T4 livre é o que realmente importa. Valores de referência costumam ficar entre 0,8 e 1,8 ng/dL, variando de laboratório para laboratório. T4 livre baixo, com hormônio estimulante da tireoide, alto confirma hipotireoidismo. T4 livre alto, com hormônio estimulante da tireoide baixo, confirma hipertireoidismo. T4 livre normal, com hormônio estimulante da tireoide alterado, pode indicar quadros subclínicos. Agora chegamos a um exame que muitos médicos simplesmente não pedem, mas que é absolutamente crucial: o T3 livre. O T3 é o hormônio ativo, aquele que realmente entra nas células e faz o metabolismo funcionar. Apenas cerca de 20% do T3 é produzido diretamente pela tireoide. A maior parte vem da conversão do T4 em T3 nos tecidos, principalmente no fígado. Aqui está um problema muito comum. Existem pessoas que produzem T4 normalmente. Tem hormônio estimulante da tireoide aparentemente adequado, mas não conseguem converter T4 em T3 de forma eficiente. Resultado: o T3 fica baixo e os sintomas aparecem. Mesmo com exames normais, isso pode acontecer por deficiências nutricionais, como selênio, zinco e ferro, por estresse crônico, inflamação, resistência à insulina ou o uso de certos medicamentos. Os valores de referência do T3 livre costumam ficar entre 2,3 e 4,2 pg/metrol. É perfeitamente possível alguém ter hormônio estimulante
da tireoide de 2. T4 livre normal e T3 livre no limite inferior, com sintomas claros de hipotireoidismo. Se o médico não pede T3, esse problema nunca aparece. Agora vamos falar dos anticorpos, que são fundamentais para identificar doenças autoimunes da tireoide. Os principais são o anti-TPU e o anti-tireoglobulina. Quando esses anticorpos estão elevados, significa que o sistema imunológico está atacando a própria tireoide, caracterizando a tireoidite de Hashimoto, a principal causa de hipotireoidismo no mundo. O anti-TPU está elevado em cerca de 90% dos casos de Hashimoto. O anti-tireoglobulina ajuda a complementar o diagnóstico. O ponto mais importante aqui é que os anticorpos podem estar elevados anos antes de o hormônio estimulante da tireoide se alterar. Ou seja, a doença já está em curso, mas ainda não foi detectada pelos exames básicos. Detectar isso cedo permite acompanhamento adequado e estratégias que podem retardar a progressão da doença. Em casos de hipertireoidismo, especialmente quando se suspeita de doença de Graves, o anticorpo TRAb também deve ser avaliado. Portanto, uma avaliação completa da tireoide inclui, no mínimo, hormônio estimulante da tireoide, T4 livre, T3 livre, anti-TPU e anti-tireoglobulina. Em situações específicas, também TRAb e ultrassom de tireoide. Agora vamos falar de tratamento. O tratamento padrão do hipotireoidismo é a reposição hormonal com levotiroxina, que é o T4 sintético. Para a maioria das pessoas funciona muito bem. A dose é ajustada individualmente e o objetivo é normalizar o hormônio estimulante da tireoide e aliviar os sintomas. O problema surge quando o hormônio estimulante da tireoide normaliza, mas os sintomas persistem. Isso pode acontecer por dose inadequada, uso incorreto da medicação, deficiências nutricionais não corrigidas ou dificuldade de conversão de T4 em T3. Em alguns casos, pode ser necessário associar T3 ao tratamento ou utilizar outras abordagens, sempre com acompanhamento médico cuidadoso. Além disso, alimentação, correção de deficiências, controle do estresse e controle glicêmico adequado fazem toda a diferença no resultado do tratamento. O acompanhamento é contínuo. No início, os exames devem ser repetidos a cada 6 a 8 semanas. Após estabilização, o controle pode ser semestral ou anual, dependendo do caso. Agora, a mensagem final desta série é simples, mas poderosa. Você não precisa aceitar viver cansado, sem energia, achando que isso é normal. Disfunções da tireoide tem diagnóstico, tem tratamento e tem acompanhamento. Você é o principal interessado na sua saúde. Use o conhecimento que adquiriu aqui para conversar melhor com seu médico, pedir os exames certos e buscar um tratamento completo. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa série com quem precisa. Informação correta transforma vidas. Cuide da sua tireoide, cuide da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo.